A transmissão é no YouTube, não é isso? Isso. Então vamos Uhum. lá. Então, boa noite para você que está nos assistindo. Nós estamos ao vivo na live do Congresso Rever 2025. Nós estamos com esse propósito de divulgar esse congresso. Eu sou o pastor Roberval e eu estou aqui com o pastor Gedimar. Nós vamos bater um papo sobre a oficina que ele vai estar apresentando. O tema do nosso congresso é transformação pessoal, descobrindo minha identidade e encontrando paz interior. Esse tema foi pensado porque este é justamente um dos grandes problemas que nós temos visto nos dias de hoje. Pessoas, inclusive às vezes cristãos, que não conseguem saber quem são, têm dificuldade com relação à própria identidade. Então, a gente quer trabalhar a respeito disso. Nós vamos ter um congresso muito abençoado. Nós queremos convidar você que ainda não se inscreveu para se inscrever, procurar nos links, nos grupos do WhatsApp do Ministério Rever. Se você não participa de um grupo, quero que você procure na internet, vá à página do Rever, lá vai ter um link que vai direcionar você para a inscrição. Então, o nosso propósito é hoje conversar a respeito da nossa oficina, a oficina do pastor Gedimar. Eu também vou estar ministrando uma oficina, mas o Gedimar vai estar trabalhando algumas questões a respeito também de identidade, a respeito de novos desafios. Então, eu quero apresentar o Gedimar. Pastor Gedimar é um pastor querido, trabalha conosco no MAP, no Ministério Rever também, é do Espírito Santo, e eu quero que ele se apresente com mais detalhes, fale um pouquinho de você, Gedimar, conte ao nosso público quem você é, o que você faz, quais são as suas, o seu currículo aí, para que eles possam te conhecer melhor. Antes do vídeo ou depois do vídeo? Pode falar agora, depois a gente vê o vídeo. Posso falar. Beleza. Então, eu sou o Gedimar Araújo, sou pastor aqui em Vitória, no Espírito Santo, com muito prazer, muito privilégio de estar nessa cidade. Pastoreando aqui na mesma igreja, eu posso dizer, há 40 anos. Então, tem sido para mim um privilégio poder servir ao corpo de Cristo, servir à igreja, a partir aqui da experiência da nossa igreja. Então, tenho completo 40 anos em dezembro de ministério, sou casado com Wanda, também faremos 40 anos de casado, temos dois filhos lindos, amados. O Marcos Vinícius está com 38 anos e o Paulo Vitor, meu mais novo, com 35 anos. Os dois são professores e trabalham, né, na área da biologia. E então, para mim, tem sido um privilégio ver como Deus tem agido, não só na igreja, na minha vida pessoal, na minha família também. Vai ser um privilégio, viu, Roberval, estar lá no Congresso e poder ser parte disso que, né, todo Congresso Rever, ele é um congresso que tem uma importância, um valor enorme, porque as propostas e a temática sempre é muito atual. Transformação pessoal é algo que todos nós estamos em busca de, né? Todos nós sabemos a necessidade de que nossa vida passe por mudanças. Então, eu sou o GED, aqui de Vitória, e com muita alegria podendo servir a vocês. Que bom, Jorge. Então, hoje tu está no Espírito Santo, né? Em Vitória do Espírito Santo. Hoje tu está E, pastoreando que igreja? nossa igreja é a Igreja Evangélica Ágape. Ela, como igreja, surgiu no final do ano 2000, quando eu me desligo da denominação onde eu estava há 15 anos. Então, como Ágape, vamos fazer 25 anos agora, também no final do ano, dia 17 de dezembro, dia do meu aniversário, é o dia também da igreja.
uma das coisas que eu entendo da Igreja Ágape, o slogan que a gente usa é: a nossa marca é o amor. É uma igreja de relacionamentos, não é uma igreja de eventos, não é uma igreja que fica, né? Já há muito tempo a gente entendeu isso, que a nossa marca realmente são relacionamentos, é visão de pequenos grupos, cuidado pessoal, investindo na vida das pessoas, treinando e formando líderes para que eles possam se reproduzir conforme a imagem de Cristo. Então, esse é o projeto da Igreja Ágape, que está aqui em Vitória há 24 anos, né? Muito bem. E tu tem uma veia literária também, né, Jé? Pois então, cara, eu estou justamente, quer dizer, existe um catálogo de materiais que eu produzo, e eu faço isso a vida toda também. Eu acho que dentro dos dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eu flutuo bem entre pastor e mestre. Embora alguns até chegam a dizer que pastor e mestre é um só, né? Dom. E então eu gosto de escrever. Meus livros e meus materiais são produzidos para serem estudados em grupo, nunca ou quase nunca para serem lidos individualmente, porque eles são feitos justamente para a dinâmica da vida da igreja, para que as pessoas possam usar material e isso ser uma ferramenta, né? Então, desde que eu comecei no MAP, através da influência do David, eu produzi materiais e hoje temos materiais para as mais diversas áreas da igreja, de pequenos grupos, discipulado, dons e ministérios, treinamento para liderança. Então, uma gama de materiais. Hoje eu devo ter mais de 300 títulos, né, de materiais. Cada módulo, geralmente de 8 estudos ou 4 estudos, é o formato que eu uso. E tem servido a igreja em várias partes, né? Vários pastores usam nosso material e tem sido bênção poder servir a igreja também através disso, né? Aí as pessoas me falam, você não vai escrever um livro? É, eu até vou, eu tenho certeza que isso vai acabar acontecendo, mas não é esse o foco, né? O foco realmente é produzir materiais que possam ser reproduzidos na vida da igreja, que sejam práticos para o uso da igreja. Maravilha, maravilha. E voltando para o Congresso, qual vai ser a palestra, qual é o tema da palestra que tu vai dar dando na oficina lá no Uhum. Congresso? Sim. Então, Alberval, quando Luciene convidou e falou da proposta, né? E eu comecei a pensar essa questão de como nós, pastores, e obviamente meu foco será em pastores e líderes, né? Porque esse é o público com quem eu geralmente milito e trabalho. A gente tem visto hoje uma necessidade de transformação a nível de ministério. Então, eu vou trabalhar a temática novos ministros para uma nova realidade. A razão desse tema é porque nós vivemos no mundo em transformação. E eu acho que a pandemia, a Covid, veio ser um divisor de águas dessa realidade. O mundo está se transformando com uma rapidez imensa. E a igreja, por si também, né, está em transformação. Se nós não entendermos a realidade, muitas vezes eu, né, sou pastor há 40 anos, estou com 62 anos de idade, ah, muitas vezes eu me pego pensando que parece que eu estou vivendo uma época que não é a minha época, né? Parece que eu já não consigo mais corresponder
a necessidade, a realidade, a dinâmica que a igreja hoje tem. Muitas vezes a nossa linguagem, nós pastores mais antigos, né, de ministérios mais longos, às vezes nossa fala não atinge mais um público hoje de pessoas que, né, estão vivendo essa transformação e mudança que no mundo existe. Tem um autor americano, chama Tom Rainer. Ele é um especialista em revitalização da igreja. E aí ele usa uma frase que vai ser a base do que eu quero compartilhar lá. Ele diz que existem dois tipos de igreja: as igrejas que mudam e as igrejas que morrem. Só existem esses dois tipos de igreja. Então isso aponta para essa grande questão, né? Ou você muda e se adapta, ou você vai morrer como igreja. E eu acho que essa é uma realidade, essa é uma transformação para a qual nós, pastores, precisamos estar atentos. Nós estamos vivendo uma época que é diferente da época em que eu fui ovelha, fui membro de igreja. E até quando eu comecei a pastorear, 40 anos atrás. Hoje a gente tem uma realidade completamente diferente. A relação do membro com a igreja é outra. A participação, o envolvimento, as expectativas que eles têm em relação à igreja é outra. Então, se a gente não entender isso, a gente vai estar fazendo o ministério para umas pessoas que não existem mais, que já não estão ali, né? Alguém uma vez perguntando falou assim: já não se fazem mais pastores como antigamente. E aí o pastor então respondeu: realmente não se faz mais pastor como antigamente, porque não se faz mais pastor para antigamente. Então, qual é o pastor para hoje? Qual é o ministro para hoje? Qual é a mentalidade que a gente precisa ter para hoje? Então, é isso que eu quero trabalhar, abordar, ver as dificuldades que a gente tem enfrentado, né? Quais são os grandes desafios que a gente tem pela frente, para a gente poder se tornar uma igreja relevante para a época em que a gente está. Não sei se eu respondi a sua pergunta e se clareou, se não, pode perguntar que eu respondo, tá bom? Você tá mudo. Então, novos ministros para uma nova realidade. Esse vai ser Sim. o tema da oficina. Então, tu já falou um pouco sobre no que ele está baseado, né? Qual é a história por trás desse tema, né? E como é que Uhum. isso tu tem visto o que está acontecendo com as igrejas, com as situações, a história das Sim. igrejas que mudam e as igrejas que morrem, né? São os Bom. dois tipos de igrejas, segundo. E se você tem acompanhado o David, desde que pós-pandemia, né, a gente começou a voltar a se reunir, ele tem tido uma palavra profética nesse sentido, né? Mostrando a necessidade da igreja mudar, da igreja se ajustar a esse novo tempo, a essa nova realidade. Então, David mesmo tem falado muito disso, mostrado um dos aspectos é o sumiço dos jovens nas igrejas, que não apenas perderam membros, mas perderam os membros mais novos, né? A maioria dos novos perderam o vínculo com a igreja nesse período da pandemia e pós-pandemia, então eles não se linkaram mais à vida da igreja. Então, essa realmente é um clamor, é uma preocupação que a gente tem observado, né, em diversos ambientes. E aí a gente corre alguns riscos, né? Também nessas mudanças, né? E a gente vê isso ocorrendo, né? A gente vê várias igrejas que mudam, mas mudam para pior. Uhum.
o evangelho é diminuído, né? É secularizado, a igreja passa a ser um ambiente para diversão, não de santidade. Então, esses Uhum. são realmente diversos riscos que Sim, precisam ser bem analisados, né? sim. Mas quando eu pensei nisso, Roberval, eu pensei naquela passagem que Paulo, capítulo 9 de 1 Coríntios, quando Paulo diz que ele fez de tudo para com todos, com o fim de alcançar alguns. O nosso problema é que, por causa da nossa ortodoxia, a gente perde a nossa ortopraxia. Ou seja, você quer manter a ortodoxia, e obviamente não é isso que eu estou falando, de mexer na Sim, essência. A mensagem do evangelho é a mesma, a igreja não pode sim, mudar a sua essência, né? A essência é Jesus, pronto. Mas a igreja precisa falar uma linguagem que as pessoas entendam. Não tem que mudar a Bíblia, é mudar a nossa forma de falar. É a forma como a igreja aborda, é a forma como a igreja entende algumas realidades. Na, na minha palestra, eu vou usar Atos 10, que é a experiência de Paulo com Cornélio. Eu acho que tem tantas lições preciosas nesse texto. Eu não quero dar spoiler aqui da sim. palestra, né? Obviamente não vou abordar a palestra aqui hoje, mas só para dizer que acho que a história de Pedro, ela se parece com muitos de nós. Quando a gente é apresentado ao novo, né, e quando desce o lençol do céu e, né, ele ouve a voz e diz, mata e come, ele diz, de jeito nenhum, não vou fazer isso. Nunca fiz, nunca comi desses animais, não vou fazer, porque são imundos. E aí Deus fala, aquilo que eu considero santo, você não pode considerar imundo, né? Então, tem coisas que nós mundanizamos, nós tornamos imundos, que Deus não torna, né? E a gente, a- na nossa interpretação, no nosso entendimento religioso, a gente vai se fechando em guetos, como Pedro era um religioso muito, né, severo na sua visão e concepção de que o evangelho, de que a salvação veio para o judeu e não para o gentio. E quando Deus apresenta o novo para ele, ele é confrontado com essas, né? E precisa passar por uma mudança de mentalidade, de religiosidade, precisa mudar suas práticas e a gente vai percebendo essas mudanças na história de Pedro ali, que são muito aplicáveis, acho que a nós, pastores, dentro das nossas, né, realidades também. Mas não é mudança de mensagem, não é mudança da essência, de forma alguma, né? Mas é como nós apresentamos essa verdade, como nós colocamos essa verdade, né? E como a igreja precisa se reinventar nesse tempo, como a igreja precisa sair, pensar fora da caixinha, para que ela possa, né, alcançar pessoas que hoje não querem ouvir o evangelho. Ela precisa ser relevante para uma geração, né, que é muito volúvel, né? Sim, Que está em busca exatamente. de emoções, né? Está em busca de novas experiências, e a igreja tem que ser relevante para que esse que está sem saber exatamente quem é, o que vai ser, Sim, possa encontrar na igreja o lugar para ser, para desenvolver, crescer, se fortalecer e descobrir quem é, né? e sejamos sinceros, Roberval, é que a maioria da nossa identidade está muito mais ligada à nossa religiosidade do que à nossa espiritualidade, tá? Eu não vou entrar no mérito da questão aqui agora, mas acho que muito da nossa. Nós nos identificamos muito mais com os nossos símbolos de fé denominacionais do que as nossas práticas de fé bíblica.
E quantas vezes a gente é chamado a defender posições e pensamentos por causa da nossa denominação, por causa da nossa, né, a placa denominacional, que a gente não encontra nem respaldo na Bíblia para isso. Agora, o outro lado da moeda são os modismos que aparecem todos os dias, né? Gente querendo transformar a igreja em circo, transformar a igreja em, né, histeria coletiva. Então, novamente você está, acho que você está mudo. Você está mudo, Roberval. Oi? Aparece os mirins, né? Eu não consegui te ouvir. É assim, aparece os profetas mirins, Ah, né? sim, aí aparece de tudo, né? De tudo um pouco. E justamente isso mostra a nossa falta de identidade bíblica, né, cara? Eu acho que a gente vive numa época em que os pastores não conhecem a Bíblia. Eu vou dar uma aula sexta-feira agora, falando sobre o ministério pastoral, sobre ser um líder pastoral. E eu acho que essa é uma das tônicas de Paulo. Paulo bate isso muito firmemente com Timóteo, com Tito, nas cartas pastorais, mostrando o lugar das Escrituras na nossa vida. Então, pastores que não conhecem a palavra vão atrás de qualquer modismo, né? Vão atrás de qualquer novidade teológica, atrás de qualquer novidade aí da eclesiologia, como forma de atrair pessoas, porque o alvo não é transformar, é atrair. E para Sim. atrair, sim, fazer, né, um show, fazer um- uma festinha gospel, você vai atrair público, mas isso vai transformar a vida das pessoas. Então, por isso, o evangelho precisa, né, precisa ser a ferramenta principal. É esse evangelho que a gente não pode abrir mão. E aí tu fica pensando, esses novos ministros para essa nova realidade, de que eles precisam ser feitos, né? Para enfrentar, para não se tornarem moderninhos, ou seja, Uhum. mas serem realmente cativantes e conseguirem atrair a atenção dos jovens para que eles possam, de fato, ter um encontro com Cristo. O que é preciso? O que é que esses homens e mulheres precisam, de que eles precisam ser feitos, né? Nessa, entre aspas. É, cara, para mim a palavra-chave é adaptação. Acho que é teólogo do século passado, Soren Kierkegaard, que dizia o seguinte: crente, o bom ministro, ele precisa ter uma Bíblia numa das mãos e o jornal na outra mão. Essa capacidade de ler a palavra e de ler sabe, a história do que está acontecendo nesse mundo e como eu aplico a palavra de Deus a essa história. Porque muitas vezes nós estamos respondendo perguntas que não estão sendo feitas e não estamos respondendo às grandes questões, né, que o mundo hoje tem. Eu acho que a igreja tem perdido terreno por causa disso, né? Especialmente, como eu disse, entre os jovens, que estão aí às voltas com um mundo de informações e a igreja ainda falando de coisas que não tem nada a ver com a realidade dessas pessoas, né? Então, acho que a igreja precisa ter o jornal na mão. Nós precisamos ter o jornal na mão para entender como a verdade, né, irrevogável, que não pode ser mudada, que não pode ser barateada, como essa verdade do Evangelho alcança o coração e a vida dessas pessoas nesse mundo de hoje. Porque esse mundo está perdido, cara. Eles estão perdidos. Eles dizem, né, que são livres, quando na verdade não são livres. Dizem que tem todas as informações, quando na verdade não tem as coisas básicas, né, para a vida deles. Estão realmente perdidos.
E aí é a hora da igreja, cara. Acho que essa é a grande chance que a igreja tem de realmente fazer uma grande revolução, não só no Brasil, né? Isso é mundial. A igreja tem tudo para poder fazer isso, porque o evangelho ele muda, ele transforma. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, para um mundo perdido, o remédio é a igreja, né? O remédio é Cristo, através de nós, os agentes, que é a própria igreja. Isso. E aí, você estava falando de Pedro, né? Pedro na casa de Cornélio, que é de onde tu vai trabalhar, os novos ministros para uma nova realidade. Eu estava dando uma olhada e é bem interessante mesmo, né? Quais os desafios que ele tem para entrar na casa de gentios, né? É uma barreira, né? E inclusive depois que ele entra, que ele chega em Jerusalém, ele vai ser cobrado pelo pessoal. E ai dele se ele não tivesse testemunhas, né? Ai dele se ele não tivesse levado testemunhas com ele, né? Ele tem Uhum. que se educar para os judeus que ele entrou na casa de gentios. Sem dúvida, ele precisou se reinventar, né? Eu acho que a grande defesa de Pedro é justamente quando naquela casa acontece uma manifestação poderosa, né, do agir do próprio Espírito. O Espírito Santo é derramado naquele lugar e Pedros que estão com ele, como é que a gente pode negar o que está acontecendo aqui? Não tem como a gente negar. Não tem como a gente negar o batismo a essas pessoas. Não tem como a gente negar de que algo extraordinário aconteceu, algo divino aconteceu, né? Então acho que é isso que a gente precisa ver, os resultados, a resposta que isso traz. E tem muita igreja boa, cara, fazendo bom trabalho. Tem muita igreja hoje conseguindo chegar ao coração das pessoas. Nessa coisa de igrejas que mudam para melhor, obviamente, né? Não mudar para pior, mas e as que não querem mudar, as que querem se manter dentro desse, né, universozinho que elas criaram para elas mesmas, e elas estão morrendo, estão à míngua, né? E o evangelho ainda continua sendo o poder de Deus, ainda continua salvando pessoas, ainda continua, mas só que nós não nos abrimos mais para isso. Nós não, parece que a igreja não acredita mais nisso, né, no poder do evangelho. E aí a gente tem perdido a grande oportunidade do que Deus quer fazer nessa geração. E olha que eu sou um pastor já com 62 anos, né? Então acho que tem uma moçada muito boa aí, vindo a reboque, que estão fazendo coisas fantásticas, coisas tremendas, né? Que tem mudado mesmo muitas realidades. Igrejas que estão fazendo um serviço relevante na sua cidade, e não só, às vezes, extrapolando as fronteiras da cidade, né? De fato, de fato. Realmente, temos novo tempo, sempre precisamos nos reinventar. Olha, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, né? Uhum, Da pandemia, né? sim. Fruto do trabalho, do que aconteceu na pandemia, né? A igreja teve que ir para a internet, né? Uhum, Fechou tudo e nós tínhamos que cuidar das pessoas, pregar o evangelho, anunciar a mensagem de Cristo, e nós descobrimos como fazer culto ao vivo, né? Como fazer live, como aham, fazer um bate-papo como esse, né? Isso é fruto realmente é uma reinvenção, se adaptar aos novos tempos e fazer a diferença, né? E poder uhum, alcançar pessoas. Essa live vai ficar gravada, as pessoas vão poder ouvir, ver várias vezes se quiserem. Então, uhum. isso realmente é a mudança que vai acontecendo. Então, olhando para isso, olhando para a história de Pedro e Cornélio e a repercussão da visita dele, quais são as semelhanças que tu vê? A gente já falou um pouco sobre isso, mas quais são as semelhanças que hoje a gente vê, né, entre os cristãos, especialmente pastores, evangelistas e restauradores,
vão enfrentando hoje, justamente por causa de algumas mudanças. Por exemplo, a gente teve rever online, né? A gente teve grupos pequenos à distância, né? Aham. Não é a mesma coisa de um grupo presencial, mas era o que nós tínhamos, né? É o que podíamos fazer. E a ponto que ficou, né? E hoje ainda aparece muito, ainda é muito utilizado. Como é que tu vê essas coisas aí? Sim, então veja. Pedro, tinha todas as barreiras, todos. A, a, a sua resposta era não. É de jeito nenhum, não vou fazer um negócio desse. Isso não é para mim, né? Então, é o que às vezes nós pastores fazemos. Assim, não, eu não vou mudar o jeito da minha igreja, eu não vou. E eu não estou falando só de, né? Obviamente, não estamos falando só de ser online, se é presencial, não. O que nós estamos falando é que tem um pessoal lá fora, tem um Cornélio lá, gente sedenta por Deus. E como a gente chega a essas pessoas, né? Tem muitos grupos com os quais a igreja tem preconceito. Esses dias eu estava vendo um vídeo do pessoal evangelizando na Cracolândia, né? Cara, eu sou fruto de uma época em que a gente ia para as praças pregar o evangelho, mas hoje isso parece que vai contaminar a igreja se a gente sair para fazer esse tipo de coisa. A gente já não vê mais essas ações da igreja por um monte de razões, né? Por comodismo, por falta de tempo, falta né, da liderança incentivar, falta de treinamento, de capacitação. Mas quando é que a gente vai acordar para essa realidade? Quando é que a gente vai acordar para a multidão de jovens que vão para os barzinhos finais de semana à noite? Quando é que a gente vai acordar para esse público? Como nós, como igreja, podemos chegar a essas pessoas? Nós vamos continuar com as velhas estratégias, com as velhas formas de pensar, as velhas formas de agir, as velhas formas de fazer a coisa acontecer, né? Obviamente eu não sou talvez a pessoa mais indicada para isso, né? Eu acho que tem muita gente boa fazendo coisas novas, mas eu procuro estar olhando, pesquisando, vendo, né? Aplicando algumas coisas. Uma das coisas que Pedro teve que mudar, e isso já é o que acontece pós-Pentecostes, né? Era o foco deixar, e Jesus já faz isso com eles, né? O foco sair do templo para as casas. Quando Jesus envia os discípulos, né, para irem às casas, e diz: entra numa casa, fica numa casa. Então, isso já era uma mudança de paradigma para eles. Hoje tem muitas igrejas que acham que não pode fazer pequenos grupos nas casas, ainda, né, nesse século, né, de que a igreja tem que ser só, Deus só se manifesta no templo, Deus só se manifesta né, ali no prédio onde a igreja se reúne. Então, essa mentalidade que eu acho que é própria de várias realidades religiosas mesmo, da nossa doutrina, do berço onde a gente foi ensinado, sabe? E a gente tem medo de sair dessas caixinhas, a gente tem medo de dar um passo além quando, né, desce o lençol, não, Pedro para e ele vai refletir sobre aquilo. O texto fala isso muito claramente. Pedro começa a refletir sobre o que aquela visão significava. Aí, daí um pouco, ele ouve também uma voz dizendo: Ó, tem aí dois homens, vá com eles. E ele começa então a ser introduzido nesse novo por ordem de Deus. E quando ele é mandado aí à casa de Cornélio, ele vai. E ele muito provavelmente não estava entendendo tudo que estava acontecendo. Tanto que ele chega lá e diz assim: por que vocês me chamaram aqui?
né? Vocês sabem que eu não poderia estar aqui nesse lugar. Vocês sabem que aqui não é meu ambiente. Eu sou um judeu. O judeu não vai na casa de gentios. Então, o que que vocês me mandaram aqui? E aí, quando Cornélio conta a visão que ele teve, Deus e tal, né? E ele chega lá e vê aquelas pessoas sedentas por Deus, aí ele começa a apresentar o evangelho para aquelas pessoas sedentas por Deus. Então, Deus às vezes permite ou, né, coloca situações na nossa vida para a gente entender que o evangelho não pode ficar restrito ao nosso gueto, não pode ficar restrito à nossa, né, à nossa simples compreensão do que a gente acha certo ou errado. Tem coisas que talvez eu ache errado e Deus está dizendo, não, isso é certo, eu quero que você faça, eu quero que você vá lá, eu quero que você estenda as mãos a esse tipo de pessoa, né? O samaritano também lá, a história do bom samaritano mostra isso, de que os religiosos passaram de largo e não viram a ferida daquele homem à beira do caminho. E esse samaritano, inimigo, né, considerado pessoa não grata, ele para olhar a realidade e a situação. Quando é que nós vamos ser bons samaritanos nessa geração? Tem milhares de pessoas enfiadas nas drogas, enfiada na pornografia, né? Enfiada na homossexualidade. Quando é que a igreja vai ter voz para essas pessoas? Quando é que a igreja vai ter uma mensagem para essas pessoas e chegar a essas pessoas e ver um evangelho que transforma a gente, né? Que considerado pela sociedade marginalizadas. Então, acho que essa é a mensagem que Deus quer que a igreja desperte. Pedro, acho que representa muito isso. Uma igreja acomodada na sua visão, acomodada nas suas práticas, acomodada na sua teoria, acomodada na sua teologia, e que Deus vem e expande a visão para Pedro. E diz: Pedro, tem muito mais do que você pode imaginar, muito mais do que você consegue entender daquilo que eu quero fazer na vida das pessoas. É, Uau, muita coisa, muita coisa. muita coisa. Vai ser bom demais. Tenho certeza que vai ser bom demais. Nós vamos ter muita Eu estou coisa para ouvir. substituindo a palestra, né? Ainda não está pronta, nem acabada, mas estou construindo, partindo dessas, né, perguntas e conversas da minha alma com o próprio Deus, porque eu sou um pastor que preciso me reinventar. Eu preciso me reinventar. Estou pastoreando uma igreja há 40 anos. E não é fácil, a gente acaba, querendo ou não, caindo só na manutenção, né? Hum. Vou fazer o que eu sei, vou rever meus sermões de alguns anos atrás, e nem preparo novas mensagens, né? Só mudo a cara ou o tema do sermão e prego os sermões que eu pregava há tempos atrás. Alguém falou isso, né? Que muitos pastores têm um ano de ministério repetidos pelos anos de ministério que ele tem. Ele simplesmente repete tudo que ele fez. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia que a gente devia ter uma, uma pasta catálogo, né, onde a gente guardasse todos os nossos sermões e quando a gente precisasse de um sermão em algum lugar, a gente deveria ir lá na pasta catálogo procurar aquele catálogo, procurar aquele sermão que se encaixasse na necessidade, naquilo que foi Hum, pedido. Então, já estaria tudo pronto, né? E esse é um perigo, né? De você ficar, não deixar Deus falar contigo novamente. Mas, uhum, Jed, foi bom demais poder conversar contigo. Nós tá vamos bom. ver, nós vamos ver agora um vídeo, que vai ser o vídeo exatamente do congresso, tá? Do hotel. E nós devemos ver também um vídeo dos palestrantes e vamos ver um pouquinho do que vai ser esse congresso que vai acontecer no mês de setembro. Vamos lá, vamos dar uma olhada aí, vamos aguardar o pessoal colocar aí para a gente poder assistir juntos este vídeo.
Quantas vezes você se perguntou: existe mais? A jornada da sua transformação começa agora. Inscrições abertas. Beleza. Lindo o vídeo, né? Muito Ficou, lindo, ficou muito legal. lindo. E o hotel é um resort, né? É fenomenal. Então, eu também estou ansioso por esse momento lá em setembro. As passagens já estão compradas, já está tudo reservado, preparado para estar lá, né, encontrar os queridos, encontrar os irmãos. Temos mais um vídeo, eu não sei se vai dar para passar, que é o vídeo dos palestrantes. Vamos ver se vai dar para colocar aí. Deixa o pessoal me dar um ok aqui. É, quem faz ao vivo tem essas coisas, né? É, eles vão passar também, eu acho que um vídeo do hotel. Vamos já assim. Pronto. Beleza. Beleza, beleza. Que lugar lindo. Só para o pessoal que vai participar, ou que ainda não se inscreveu, você não está pagando as diárias. Você não, aliás, você não está pagando o congresso, você está pagando uma diária deste hotel, é caríssimo. E quem está se inscrevendo vai poder passar 3 dias com tudo pago. Café da manhã, almoço, jantar, coffee break, tudo incluso pelo valor que você se inscreveu no congresso. Então, não deixe de participar, não deixe de se inscrever, vai ser um tempo bom, vai estar, o Edmar vai estar lá, nós vamos ter o Juan Carlos, nós vamos ter vários outros palestrantes e vai ser uma bênção. Tem um slide que vai apresentar quais são os palestrantes e nosso amigo Alexandre vai botar para nós aí esse slide. Daí o Juan Carlos. Temos a psicóloga que teve na live anterior, Esther Carrenhos. É, tem alguma coisa tapando os nomes, né?
Tem uma partezinha aí tapando os nomes aí. Ah, sim, agora sim. Cauane Leite, Tawane. Gedmar, nosso palestrante de hoje, Luciene, que vai estar conosco, nossa líder, eu e a Cristina, esse casal aí, pela graça de Deus, Patrícia e o Alexandre, Cristina Gil também vai estar conosco. E aí, já sabe, né? Dia 18 a 21 de setembro de 2025, você é o nosso convidado especial. Gedmar, muito obrigado, meu irmão. Foi um prazerzão falar contigo, te ouvir, refletir contigo a respeito dessas questões que são tão importantes, né? O que é que a gente precisa entender sobre as nossas transformações que precisamos. Pode dar as suas considerações finais aí. Queria só fazer um grande convite, né, especialmente aos pastores, porque esse é um dos desafios dos nossos congressos do Rever, é que geralmente vêm os que participam do ministério na igreja e o pastor às vezes não aparece. E eu quero convidar você, pastor, a vir. O, a proposta do congresso vai ser fenomenal para a sua igreja e você não pode ficar de fora, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade, viu, Roberval, de poder estar aqui, de poder ser parte dessa equipe que vai estar ali realizando o congresso. Eu amo pastores, amo, né, cuidar de pastores, faço isso no MAP há mais de 30 anos e eu sei a realidade de muitos pastores, né, a dificuldade de muitos pastores, às vezes, para implantar coisas simples na igreja. Hoje mesmo eu estava falando com uma menina que me conhece aqui do estado, mas hoje mora em São Paulo, e ela falando, pastor, o meu pastor quer plantar pequenos grupos aqui, não sabe por onde começar, né? Então, nosso papel é poder ajudar. Então, você, pastor, vá, abra sua mente para muitas realidades participando do 17º Congresso do Rever, tá bom? Eu quero convidar todos os pastores e agradecer, viu, Roberval, a oportunidade de estar aqui junto com você. Bom demais, bom demais. Eu agradeço também, foi um prazer te ouvir, fazer ouvir as reflexões. Foi um prazer estar com você que está nos assistindo, que vai assistir essa live em outro momento. Que Deus abençoe sua vida e nós esperamos você no Congresso EV em setembro para conosco sermos abençoados, sermos transformados pela palavra de Deus, para que possamos entender bem quem somos, encontrar paz interior que só podemos encontrar em Cristo Jesus. Deus abençoe. Gede, foi um prazer estar contigo. Deus te Prazer, Roberto. abençoe. Boa Para noite para todos. ti. Que o Senhor guarde a tua família. Vamos encerrar orando, agradecendo a Deus. Senhor, bom Deus, maravilhoso Senhor de nossas vidas. Nós te agradecemos por esse tempo tão prazeroso, podermos conversar a respeito da igreja, das dificuldades, dos desafios que temos enfrentado nesse tempo. Dirige a tua igreja, que a tua igreja seja fortalecida pelo Senhor e que ela viva para a tua glória, que ela seja aquela que anuncia as boas novas àqueles que estão perdidos. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Louvado e exaltado seja o Senhor, para a glória do nome dele. Amém. Amém? Amém. Amém. Um Um abraço, abraço. que fiquem Bom com demais. Deus. Tchau. Deus abençoe. Gente, você que ficou, temos nas próximas semanas mais live com os palestrantes e congressistas do nosso Congresso EV. Um abração e boa noite para você. Boa noite.